Olá, amigos do Ecobagagens. Hoje estamos conversando com o empresário e escritor Ricardo Duriger para entender um pouco sobre sustentabilidade e negócios no Brasil. Ele que também lançou recentemente um livro que tem essa temática. Ricardo, seja muito bem-vindo, satisfação recebê-lo. Uma alegria estar aqui no Ecobagagem. Rogério, você é super. Ricardo, a gente sabe que os desafios envolvendo o nosso país, eles têm sido tema de vários debates e embates ao longo dos últimos anos, por tudo que o Brasil representa e pode representar ainda no cenário internacional. Mas nós temos problemas estruturais muito sérios e também falta de planejamento, falta de organização, vários temas que causam um relaxamento daquilo que o Brasil poderia ser como nação. Como que você vê toda essa questão envolvendo o nosso potencial? Olha, uma boa pergunta, Rogério. Inclusive no livro Brasil Luzeiro das Nações, a gente coloca que a essência do livro, ela pensa numa ação, que é a reestruturação de todo o projeto de nação. Porque, na realidade, a gente entende que esse modelo de gestão pública, esse modelo de estrutura foi feito para não funcionar. Então, você pode trabalhar 18 horas por dia que você vai continuar endividado. O empreendedor aqui trabalha e não vê resultado. Então, alguma coisa está errada. Então, cabe a nós juntarmos as pessoas aí de boa vontade, pessoas de conhecimento, pessoas que amem a pátria, para transformar isso através de um projeto de nação. Você foi empresário durante muito tempo, né? E como empresário e empreendedor, qual a principal dificuldade do empreendedor no Brasil? Eu pergunto isso porque muita gente fala e não vive ou não viveu a realidade. Olha, eu fui empreendedor do setor de planificação, talvez um dos setores que mais exige do empreendedor a presença na atividade. Então, as grandes dificuldades são a questão do imposto, burocracia, tínhamos muito problema também de fiscalização, digamos assim, de pessoas não muito bem intencionadas, digamos assim. Então, e qualificação profissional. Um profissional qualificado também é muito importante para estar potencializando a própria estrutura do empreendedor. Bom, coisas que não se modificaram, né? Porque a questão do imposto no Brasil é uma situação sempre delicada. Nós temos aí uma reforma tributária que até hoje não foi aprovada, apesar de sempre vir em determinados momentos à tona, discussão, mas não avança. Eu acho que esse sempre é o principal ponto, não é? Positivo. A questão tributária. Veja você, o Brasil, além de não trazer empresas de fora, não tem praticamente atrativos, está perdendo empresas nacionais para os vizinhos. O Paraguai é um exemplo disso, né? Perfeito. O Paraguai hoje talvez seja o país com maior estrutura e administrado dentro da questão industrial e geração de empregos da América Latina, tem levado empresas para lá, estabeleceu um imposto único. Aliás, o que você pensa disso? Imposto único. Eu acredito que é uma grande proposta, logicamente. Precisa ser cada país, cada local tem que ser feito um estudo antes de ser colocado aí para a construção de um projeto de lei nesse sentido. Mas é um caminho. Precisa juntar, como eu disse, as pessoas de valor e a gente fazer o estudo. Mas de qualquer jeito, tudo que vem para construir já é melhor do que existe hoje. A China também tem um imposto único e ela tem tido resultados fantásticos nos últimos anos. Eu acho que é um caminho que deveria ser olhado com maior atenção, né? No Brasil a carga tributária é muito grande, tanto que merecidamente foi chamado e é chamado de o país dos impostos. Além do imposto, você como cidadão, especialmente as pessoas de classe média, talvez paguem o maior imposto do planeta, porque você precisa, depois de você pagar essas altas taxas, você precisa pagar novamente educação privada, segurança privada, saúde privada e pior, com aquela sensação de medo e péssima qualidade de vida. Nos Estados Unidos, você paga um imposto alto, mas você tem um retorno durável e de qualidade. O imposto que você paga por uma estrada americana,
você tem um asfalto de altíssima qualidade que nunca vai ferrar com o teu carro. Aqui é o contrário, né? Pois é, outra coisa é a questão do imposto do carro. Defendo que o imposto do carro novo deveria ter uma tributação menor, e você comentou nos Estados Unidos, os carros mais antigos vão sofrendo aí a tributação para justamente você sempre ter uma frota renovada. Algumas marcas de veículo, por exemplo, Argentina. Você tem o mesmo carro na Argentina, lá ele é 60% mais barato que o mesmo carro no Brasil. Por quê? Imposto. Exato. Essas questões são vitais para a estruturação de uma nação. Então é um conjunto, é o conjunto da obra, Rogério. E isso a gente precisa ser impactante. As pessoas que realmente amam esse país, que é o Brasil, precisam entender o seguinte: não adianta cuidar só da sua praia. Tem que entender que tem que ter participação na política, tem que ter participação como cidadão, cobrar essas questões, cobrar imposto, enfim, tem que fazer valer assim o nosso pensamento. Porque toda vez que a gente encolhe, diz amém, não, tá tudo certo, a gente cada vez mais vai sendo taxado, e você pode ter certeza, a solução primária é logo taxar. Deu algum problema, já taxa. E taxa quem produz. Essa é a questão. Algumas leis de incentivo, elas destinam ou possibilitam uma empresa abater do seu imposto e patrocinar, apoiar, sobretudo no Brasil, questões culturais. Mas você acha que esse dinheiro poderia ser empregado em outras finalidades? Perfeito, a sua pergunta é maravilhosa. Exatamente isso. Você fazer com que o empresário dê a contrapartida em diversos setores. Por exemplo, a questão de você colocar na sua empresa pessoas, mulheres que sofreram agressão, né? E que normalmente sofrem traumas, e a empresa realmente trazer essas pessoas que sofreram um trauma doloroso, e vocês trazer para que essa pessoa volte a ser produtiva e tenha qualidade de vida. E, em contrapartida, há uma redução de imposto nesse sentido. Então, a empresa, além de ter colaborado de uma forma social, resgatando uma vida, porque você está resgatando uma vida quando você traz uma mulher que sofreu violência doméstica para dentro da empresa, e fazendo com que a roda financeira circule. Isso é importante. Então a gente precisa criar mecanismos para fazer com que a estrutura volte a ter vida, porque ela está muito engessada. Esse é um tema bem delicado e pertinente. Muitas mulheres às vezes acabam não saindo do lado do agressor porque não tem condição financeira para se sustentar ou sustentar os filhos, né? Exatamente. Poderia ser criada uma lei, estudada uma lei nesse sentido? Exato. É importantíssimo a gente estudar leis para trazer luz e esperança para a sociedade. Então, é uma contrapartida, o empresário tem que ter o retorno financeiro, mas ele também precisa da contrapartida. E tenho certeza, Rogério, os empresários, quando você vem com uma proposta de contrapartida, que ele faz com gosto isso daí. Ele faz com gosto. O empresário, na realidade, não gosta de sonegar. Você pode ter certeza disso. Ele quer ver o dinheiro dele dando resultado, o suor do trabalho dele, dos funcionários, das pessoas que fazem parte da estrutura, ser direcionada e ter resultado. Como bem você disse, a questão de um asfalto de primeira qualidade. Agora, eu acho que também no Brasil, um dos grandes problemas do pequeno e do médio empresário, empreendedor, são a alta carga tributária, né? Que para eles, muitas vezes, é obrigado a fechar a porta, né? Com a quantidade de impostos que ele paga, né, Ricardo? Exato, chega a ser ridículo. Muitas vezes uma empresa multinacional, e eu digo, quando a gente fala multinacional, são empresas até de médio porte, que gostariam de se instalar em solo brasileiro e não o fazem, porque justamente precisa ter um corpo de contabilidade assim fabuloso, surreal para os países de origem deles.
né? A gente sabe que os países europeus, por exemplo, existe um grau de burocracia, mas aqui supera tudo isso daqui, é um negócio fantástico, um negócio surreal. Então isso precisa ser quebrado. A burocracia também é uma mazela para o empreendedor e, consequentemente, para o crescimento da nossa nação. Ricardo, você falou de mão de obra qualificada, especializada. Isso ainda é uma carência no Brasil? Exatamente. Olha, eu vou falar do setor de planificação, por exemplo. No setor de planificação existem vários setores. Confeitaria, o chapeiro, a pessoa que vai atender o pão, enfim. Para você fazer um lanche, Rogério, parece simples, mas você pilotar a chapa precisa ter conhecimento. Então essa pessoa não pode chegar sem esse conhecimento e você já deixar com que ela resolva por si só, porque quando dá horário de pico, imagina você tirar lá um monte de lanche, vem isso daqui, vem aquilo, ela tem que estar preparada de alguma forma. E isso faz com que essa pessoa já tenha garantido aí um emprego, você pode ter certeza disso. Agora, o setor de planificação carece, por exemplo, como todos os setores. Mas se esse indivíduo já vem treinado, a história muda. Na verdade, não custa, né, já investir nisso, né? Criar esse mecanismo no Brasil. Exatamente. Então eu estou falando de um setor que todo mundo vivencia, né? Você de manhã vai tomar seu cafezinho, pega o pão na chapa. Então o chapeiro ele tem que saber, por exemplo, o cliente, ele gosta do pãozinho com a manteiga, mas ele gosta de um tal ponto no pão na chapa. São detalhes que fazem com que a própria panificadora cresça, porque o cliente sai satisfeito. Quando esse indivíduo não tem essa noção ou essa sensibilidade, o que acontece? Você acaba perdendo clientes e esse indivíduo acaba não tendo a satisfação de ser um bom profissional. Qual é o seu ponto do pão na chapa? Meu ponto é aquele douradinho, sabe? Sabe qual é o meu? Qual? Ponto de matar a fome. A gente vai fazer um intervalo, voltamos já com Eco Bagagens. Ponto de matar a Oi? fome. You already switched to electricity for many things. So why not for travelling? Renault ZE, 100% electric, 0% emission. Com o empresário e escritor Ricardo Duriger, para entender um pouco sobre a visão dele das mudanças essenciais que o Brasil precisa fazer. Aliás, isso é um tema do livro lançado recentemente por ele, Brasil Luzeiro das Nações, livro que está sendo vendido no país e também fora dele, que ele conta e expõe, né, Ricardo, suas ideias justamente nessa construção de uma nação edificada e esse comprometimento material, mas acima de tudo espiritual das pessoas com a pátria amada, não é isso? Positivo, você tocou num ponto que entendemos que é vital. Que não é o ponto do pão. Não, o ponto do pão depois a gente vai conversar um pouquinho aí. Você sabe que o pão tem um segredo, né? Depende. Não, mas esse é o segredo do pão. Sabe qual que é o segredo do pão? Depende do pão. Pão italiano eu posso falar. Não, mas é segredo, não posso contar pra você. Não, nem eu também. Então estamos empatados. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala de projeto de nação, uma das coisas que me vem à luz é a questão da prosperidade plena. Então, a nação servindo a humanidade e não a humanidade servindo a nação propriamente dita. O que acontece? Isso precisa ser criado, a prosperidade plena material, porque isso aqui também é divindade. A questão financeira também faz parte da divindade. Eu tenho certeza, eu comprei pelo menos essa ideia, a divindade não gosta de miséria. Então, primeiro, prosperidade material. Segundo, prosperidade intelectual / fraternal.
Porque sem essa questão, Rogério, o intelecto sem a fraternidade é um perigo para a própria humanidade, visto aí as armas de destruição em massa. E principalmente o terceiro, que é a prosperidade espiritual. A gente entende que um projeto de nação, para ser concebido, precisa essas três prosperidades. Senão fica muito frio, muito gelado na parte técnica. Então, por isso também a questão de convidar e fazer o Conselho de Notáveis, para trazer essas pessoas com conhecimento e conhecimento de vida, mas que principalmente amem a pátria brasileira e queiram realmente fazer a diferença. O que não dá é para ficar no mesmo, entendeu? Propostas do mesmo. Isso eu tenho certeza. Ricardo, você acredita na evolução espiritual do ser humano? Só reformular. No primeiro Matrix de 2000, tem uma cena do filme onde o agente Smith, que entre aspas seria o vilão, ele está interrogando o Morpheus. E aí ele vira para ele e fala o seguinte: eu andei estudando a sua espécie e concluí que vocês não são mamíferos. Com certeza muita gente sabe que você deve saber que nós somos mamíferos, né? Partindo do princípio, todo mundo sabe. Ele fala assim: vocês não são mamíferos, não são humanos. Vocês são vírus. Sabe por quê que ele fala isso? Por quê? Porque ele explica que as pessoas se agrupam num determinado meio, local, e vão destruindo, consumindo tudo, até não ter mais nada. É isso que o ser humano tem feito com o meio ambiente, é isso que o ser humano tem feito com os valores da família, é isso que o ser humano tem feito com valores morais, é isso que o ser humano faz às vezes com os outros, quando ele atropela, passa por cima. É isso que os políticos têm feito, de um modo geral, com o Brasil. As pessoas passam, consomem tudo, destroem tudo, só para ela própria consumir, um grupo consumir. Então a minha pergunta é, já que eu li o seu livro, você acredita de fato, verdadeiramente, nessa evolução espiritual do ser humano, nesse entendimento de que todos somos um só? Eu acredito, primeiro pelo seguinte: alguns livros antigos, especialmente hindus, falam de seres naquela época, veja, estamos falando de 5, 10, 15 mil anos atrás, que já atingiram o estado angelical, digamos assim. Então veja, a evolução é individual, a questão coletiva é o processo que você está inserido. Então, é só você que pode, digamos, evoluir por você mesmo. Então, se você está vendo, se você está enxergando, opa, isso tudo não está do meu agrado, isso tudo pertence à destruição, então você já está caminhando por um processo. Então, cabe a nós unirmos essas pessoas. Né? Essa é a intenção do livro. Né? Agora, a evolução existe e o retrocesso também é o mesmo. Né? Segundo muitas tradições, você pode retornar, por exemplo, ao reino mineral. Então, são questões que eu comprei como algo que me chamou a atenção. Agora, a verdade nunca é absoluta, né, Rogério? A gente está aqui porque aqui é um processo, é o grande palco da vida. Mas é aquilo que nos move. Quando eu coloco essas questões, quando você coloca com tanta propriedade, é porque isso move, isso sai da alma. Né? Se de repente, numa próxima encarnação, isso de repente não tem nada a ver, mas fez parte do processo esse momento que estamos vivendo. Eu não vejo, de um modo prático, como as pessoas se tornam melhores. Eu vejo pessoas debatendo um monte de ideias, sem muitas vezes entendê-las com propriedade. Eu vejo pessoas não entendendo o sentido de coletividade, fraternidade. E quando a gente leva isso para alguns meios, se torna pior, né? O meio político é um exemplo claro e vívido disso. Você citou aí conselhos dos notáveis. O que seria isso? Você sabe que essa é uma super pergunta. Meu filho mais velho, o Rafael, ele me fez essa pergunta. Pai, mas beleza, você está falando de conselho de notáveis, mas como que você classificaria um notável? E eu falei, filho, realmente vou precisar ir uns dias para meditar. A gente tem que ser humilde e entender que
os jovens, às vezes, eles fazem umas colocações que você precisa entender. E depois de alguns dias eu fui conversar com o Rafinha. Falei, Rafa, é o seguinte, dentro do meu estado de consciência, o que eu entendo de notáveis é aquele indivíduo que tem um rastro de construção, estamos falando de fraternidade, então ele deve ter um rastro que comprova essa fraternidade. Então, nesse sentido, eu acredito que é estabilizado. Agora, existe um outro ponto também. O indivíduo, por exemplo, que trafegou na linha destrutiva, ele também adquiriu um case de conhecimento. Se ele, de fato, se arrependeu e quer participar de algo construtivo, a gente também precisa dar um olhar nisso. Então é complexo, Rogério, não é assim, não é uma coisa formatada na realidade. Por isso que na realidade a gente deveria e deve ativar o mental abstrato. Eu ainda tenho que comer muito fubá para isso. Eu sei que tem pessoas que têm sensibilidade, por exemplo, hoje eu vi uma pessoa que falou, olha, essa pessoa está nos esperando. Eu falei, você está brincando. E de fato estava esperando a gente, né? Então isso é um grau elevado de sensibilidade. É esse ponto. Eu deveria ter um grau de sensibilidade angelical de ver que você está falando, o que você está falando é verdadeiro ou não. Fazer como muitos livros antigos descrevem seres com esses poderes. E, na realidade é uma ciência perdida, né? Acho que tudo na vida é um reflexo daquilo que foi um dia, né? Certa vez, Wolfgang Goethe, que escreveu Fausto, disse: a alma do homem é como a água da chuva, em eterno ir e vir. Mas o fato é que nada acontece que nunca aconteceu antes. A sociedade brasileira, em termos práticos, ela vive inúmeras discussões, mas pouquíssimas realizações construtivas. O que precisa acontecer para que algo concreto, organizado, de fato exista aqui no Brasil? Bom, primeiro pessoas do seu nível, pessoas que realmente têm capacidade e têm o conhecimento e a forma de aplicar. Digamos assim, é você colocar um pensamento organizado na prática. É praticar na realidade. O que falta para a gente, porque a gente espera, a gente vem a concepção, olha, isso aqui não está legal, não estou satisfeito, mas também não vou lá participar, não vou contestar, eu vou ficar na minha esperando que alguém faça. Esse é um dos pontos, digamos assim, de letargia, e aí a população é cúmplice, digamos assim, ela tem que entender que se a coisa está vindo para cima dela, porque ela também não está fazendo a sua parte. Não adianta falar porque não tem conhecimento, porque isso daí para mim é inaceitável. Porque muitas vezes no sertão, a pessoa que não tem um conhecimento didático tem um conhecimento de vida e tem sabedoria e faz a coisa acontecer. Então esse negócio assim, eu preciso ser pós-graduado para começar a agir, isso não existe. Né? A gente vê até nas tradições aí do povo árabe, pessoas ousadas que chegam sem recursos financeiros em outra terra e fazem a coisa andar e prosperam financeiramente, vão procurar conhecimento e a coisa anda. Então eu vejo desse lado, é você tomar atitude. Falta de atitude leva também uma nação a ficar de joelhos. Ricardo, faltam 3 minutos para finalizarmos o programa. Eu queria, nesses minutos finais, que você colocasse um pouco, de uma maneira muito objetiva, o seu pensamento sobre o despertar do ser humano, que é justamente o ponto central que o seu livro fala. Como nação, mas acima de tudo, como ser humano individual que precisa também se colocar numa outra posição dentro do Brasil e do mundo. Muito bem, de forma objetiva, uma nação é composta por indivíduos, logo você precisa fazer o seu trabalho pessoal, ou a viagem para dentro de si mesmo. Então, é você com você mesmo fazendo essa aperfeiçoação. E, simultaneamente, uma ação no coletivo. Precisa ter uma ação no coletivo. A gente vive no coletivo. Não dá para você. Você pode até se isolar, mas não é isso que acontece. Então, são 2 ações simultâneas. Você com você mesmo e você no coletivo.
e sempre renovando e criando mecanismos mediante a realidade atual, né? Resgatando a essência do passado, trabalhando o presente e fazendo um saque para o futuro. Quem quiser encontrar Brasil, o Luzeiro das Nações, onde acha aqui o seu livro? Estamos pela editora Nelpa. Mas a pessoa entra lá no site? Isso, entra no site da editora Nelpa, tem nas principais redes, via a editora Nelpa. Bacana. No Amazon também acho que tem. Também, né? temos no Amazon também, via Nelpa. Você pensa numa segunda edição ou vai ficar na primeira? Sim, penso numa segunda edição. Maravilha. Bom, quero agradecer a participação do empresário e escritor Ricardo Düriger. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. O Eco Bagagem se despede aqui. Agradeço a audiência de todos e convido vocês a estarem conosco no nosso próximo encontro. Até lá.